Bom dia, igreja, paz do Senhor. Estamos agora, então, começando o segundo momento das nossas atividades de domingo, que é a escola dominical. E, como sempre, nós estamos tratando de temas importantes e interessantes. E vamos hoje continuar, então, nesse propósito, aprender mais sobre a palavra de Deus e, muitas vezes, aprender o sentido, né, que nós lemos na Bíblia, ouvimos na pregação. Então, aprofundar um pouquinho alguns conceitos e trazer algumas novidades sobre esses temas. Hoje o tema é a cruz, o poder da cruz. E a Suzy que vai dirigir. Eu vou ajudar aqui lendo os textos bíblicos que vão ilustrar essa lição de hoje. A gente já pede aqui uma ressalva, porque nós não tínhamos até agora o acesso ao texto da lição, porque essas lições são da Igreja Metodista, a gente está buscando obter esses textos. Então, nós aqui que estamos ministrando, né, nós estamos buscando em fontes cristãs, evangélicas, mas como nós não tínhamos acesso ao texto, vai ter alguma diferença. No entanto, o que está sendo entregue aí, que o Flávio entregou, esse texto é importante, e guardem para leitura, estudo. Esse foi pesquisa que eu Exatamente. fiz, né? Não é da Em Marcha. Então a gente vai começar aqui, vamos orar primeiro por esse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por estarmos na tua casa, Senhor, e agora buscando estudar a tua palavra, aprofundar, Senhor, algumas questões, especialmente sobre o sentido da cruz. Que tu estejas, Pai, nesse momento com teu Espírito aqui, Senhor, nos ajudando a cada um, Pai, a termos melhor compreensão desse conceito, Pai, para que nós possamos a cada dia te servir melhor, te adorar mais, te buscar mais, Senhor, e entrar em comunhão contigo, Pai, cada vez maior e também entre nós como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos começar então. Bem no início aí do texto, eu coloquei assim, o alvo dessa lição é que, ao estudarmos, nós teremos condições de manter a cruz em todas as áreas do pensamento e da nossa vida. A obra da cruz é central na vida do crente. Aí aqui, só um pouquinho de história, né? História bíblica. No livro de Isaías, há o relato profético do Calvário de Jesus, que foi escrito há 700 anos antes do nascimento de Jesus. Esse provavelmente seja o texto mais importante, mais vívido e mais eloquente do Calvário. Nesse texto de Isaías, né, Deus revela de maneira clara e profunda tudo o que no futuro viria a acontecer na cruz com Jesus. Aí vamos ler o texto alguns trechos do texto de Isaías. Eu vou ler então Isaías 53, os versículos 4, 5, 7 e 9. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Aí, preste atenção no versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Aí, nesse texto, a gente está vendo que a cruz sempre esteve na agenda de Deus, desde o princípio. Desde lá no Gênesis, Jesus já existia, né? E a cruz já estava na mente de Deus desde aquele momento.
Nesse texto, embora não fale na cruz, é o relato da crucificação de Jesus. E a crucificação foi inventada pelos povos bárbaros, que a fizeram para ser um instrumento de tortura dos mais terríveis e cruéis, e era destinada aos criminosos mais violentos e para os maiores delinquentes da sociedade. Hoje equivaleria à cadeira elétrica. Os gregos e os romanos, mais tarde, adotaram esse sistema de morte. Os romanos até proibiram que os cidadãos romanos fossem mortos na cruz. Só os estrangeiros poderiam ser mortos. Eles diziam que os romanos eram puros demais para um castigo tão grande. Mesmo os mais terríveis assassinos jamais poderiam ser mortos na cruz. Somente mesmo em casos de traição a César, que César era considerado Deus. Aí dá para trocar o slide para o 2. A gente está sem aqui A gente está... o controle dos slides. Mas sabemos que Deus já tinha em mente, né, a cruz desde o princípio. E Deus nunca prefere agir sozinho, Ele sempre quer contar com a nossa ajuda, a participação do ser humano, né? Tanto os seres humanos bons quanto os maus, para cumprir os seus intentos. Nesse momento da história, Deus, então, lança a mão dos sacerdotes do templo. Que esses sacerdotes dessa época de Jesus ali, eles não eram da linhagem de Arão, né, o irmão de Moisés. Portanto, eles não estavam santificados para exercer o sacerdócio, né? E porque eles haviam sido colocados ali pelos romanos, né? Porque daí os romanos poderiam dominar sobre esses sacerdotes e tal, né? Então eles não estavam santificados para serem sacerdotes. E Deus, obviamente, conhecia, né, os corações perversos desses sacerdotes. E, em seguida, esses sacerdotes viriam a exigir o sacrifício de Jesus a Pilatos. Porque a gente sabe que só os romanos tinham o poder da pena de morte nesse momento da história. Porque os judeus ali estavam debaixo do domínio romano. Então, só Roma poderia exercer a pena de morte naquele momento ali. Os sacerdotes não poderiam fazer isso. E isso o próprio Jesus havia declarado aos seus discípulos, né, que ele seria entregue aos gentios para que os gentios o matassem. Jesus não poderia ter sido morto pelo seu próprio povo, né, embora tivesse ouvido toda a questão com os sacerdotes, ali a gente já vai ver isso em seguida. Aí a gente vai ler ali Mateus. Mateus 20, 18 e 19 está na tela, acompanhem. Diz assim: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, os gentios é que teriam que matar Jesus. A gente está vendo a prova ali. Os sacerdotes queriam o quê? Se vingar de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus os havia confrontado, os havia desmascarado, né? Porque não tinham, Jesus sabia que eles não tinham a piedade e não amavam a Deus como deveriam. Por quê? Porque eles não estavam santificados, eles não eram da linhagem de Arão, né? E as multidões amavam a Jesus, enquanto que os líderes religiosos maus só extorquiam o povo. E isso causava inveja nesses sacerdotes em relação a Jesus. Aí no 3, Jesus diante de Pilatos. Finalmente, então, Jesus foi preso no Monte das Oliveiras e chega diante de Pilatos. Aí Pilatos conversa com Jesus e, obviamente, não encontra nele nenhum delito, né? E muito menos um que o levasse à morte. E, nesse momento, então, decide só espancá-lo e entrega Jesus nas mãos dos soldados romanos, que diziam com sarcasmo: Salve, rei dos judeus! E aí colocam uma coroa de espinhos, um manto púrpura. Mesmo que sendo de forma debochada, eles estavam reconhecendo que Jesus era rei. E lhe davam bofetadas, e é a partir desse momento que os sacerdotes exigem, então, a crucificação de Jesus.
E a gente sabe pela lei judaica que todos os condenados, eles poderiam receber 40 chibatadas. Eram permitidas na lei de Moisés. E Jesus levou 39 chibatadas. Porque os soldados e toda a liderança romana, eles faziam aquilo que a lei dos judeus permitia, né? Então, eles, para evitar passar das 40 chibatadas, eles deram 39 chibatadas em Jesus. Foi muito mais do que ele deveria merecer naquele momento ali, né? Ele não merecia nenhuma, na verdade. Porque, em geral, os condenados levavam algumas chibatadas, sei lá, 10, 12, mas Jesus levou 39. Daí, isso não fala na Bíblia, mas fala na Bíblia. Daí a gente sabe que no direito penal só deve receber a pena de morte as ações de uma pessoa e nunca as suas palavras, né? Tudo aquilo que ela faz e não aquilo que ela fala. No caso de Jesus, ele não fez nada. Ele falou algumas coisas que irritavam os fariseus, né? Mas nunca ele deveria ter recebido a pena de morte. E os fariseus, eles não sabiam do que acusar Jesus para poder justificar sua morte. Então, eles foram e encontraram falsas testemunhas contra ele. E também eles se utilizaram do que o próprio Jesus dizia, né, sobre ele mesmo, e o que diziam dele. Jesus se declarava filho de Deus, rei dos judeus, e muitos do povo, muitas pessoas o chamavam de Senhor. Aí, no slide 4, aí a gente vê o seguinte, a palavra Senhor, no latim, da onde vem a língua romana, no contexto religioso, significa divino, significa um Deus. E no hebraico, meu Senhor é Adonai. Então, quando as pessoas chamavam Jesus de Senhor, elas estavam dizendo que ele era Deus. E isso irritava muito, né, os sacerdotes. E aí, o que acontece? Os sacerdotes preparam uma espécie de trampa para Pilatos, né? E aí a gente vai ver na história que alguns historiadores sugerem que esses sacerdotes foram até Pilatos e o acusaram de estar sendo desleal ao imperador César. Por quê? Porque o povo chamava Jesus de Senhor. E Senhor é Deus. Então, eles estavam chamando Jesus de Senhor. E só César poderia ser Senhor. Não, daí, provavelmente, né, pelo relato bíblico, os historiadores falam que eles falaram isso para Pilatos. Só pode haver 2 senhores, ou seja, dois deuses governando o mesmo povo, né? Jesus e César. Isso não poderia. Então, um deles tem que ser morto. Essa foi a trampa assim que eles prepararam para Pilatos, né? Só César poderia ser Senhor. Provavelmente o ameaçaram com tudo isso e disseram a ele, muito provavelmente, né, que talvez Pilatos pudesse até perder o cargo devido à sua deslealdade. Então, a gente pode imaginar que, diante dessa situação toda, Pilatos decide pela crucificação. E aqui, Pilatos usa o ato de lavar as mãos, né? Ele lava as mãos, a gente vê esse relato na Bíblia. Acontece que, em atos públicos, não era costume romano lavar as mãos. Era um costume e um rito judaico lavar as mãos. No judaísmo, lavar as mãos é um rito perante Deus. Nesse rito, eles dizem: bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificas com os teus preceitos e nos ordenaste lavar as mãos. Amém. Todos os ritos judaicos, eles dizem isso. E aqui impressiona assim, bastante o fato, né, de Deus estar dando a um pagão a perspicácia de lavar as mãos, como se fosse um sacerdote, para entregar aos judeus o seu rei. Porque lavar as mãos num ato público para um judeu não é qualquer coisa. Para Pilatos, significava se isentar da responsabilidade da morte de Jesus, a quem ele considerava inocente.
Já para os sacerdotes e líderes religiosos, lavar as mãos num ato público tinha aspectos práticos, simbólicos e espirituais. Era uma demonstração de respeito pela santidade de Deus e de seus mandamentos. Mas também era uma forma de purificação para preparação para o serviço religioso. Um desses serviços religiosos que chama atenção é justamente oferecer sacrifícios a Deus. Ao lavar as mãos publicamente, Pilatos passava, sem se dar conta, uma mensagem aos sacerdotes e líderes religiosos, que não queriam admitir, mas provavelmente compreenderam o ato e associaram imediatamente ao que João Batista falava a respeito de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aí no 5, a gente vê que, após lavar as mãos, Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Não. Ok. João 19, 14 e 15. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia, e Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Nosso rei é César, insistiam eles, cada vez com mais veemência. Ali as expressões, eis o vosso rei, no verso 14, e hei de crucificar o vosso rei, no verso 15, indicam que Pilatos reconhecia nele uma autoridade diferente, uma realeza que não é deste mundo. E ele insistia na libertação de Jesus. Aí, em João, a gente... João, ainda no 19, 7 e 8, que diz: os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Nesse texto a gente vê o temor, né, de Pilatos, porque ele sabia que estava crucificando um inocente, além do que essa pessoa, esse Jesus, né, com quem ele conversou, ele se dizia filho de Deus, e isso aterrorizava ele. E aí a gente vê aqui os papéis invertidos, né? Pilatos, um pagão, reconhecendo Jesus como rei, e os líderes judeus reconhecendo a César como seu rei. Só que, porém, contudo, entretanto, entre a terra e o céu foi levantado justamente um altar de sacrifício. Dessa vez, aí no 6, Flávio, foi levantado justamente um altar de sacrifício, e dessa vez feito de madeira, onde morreu nada mais, nada menos que o Filho do Deus vivo, que derramou seu sangue inocente para nos salvar e redimir. E a cruz, daí então, a partir desse momento, se torna um símbolo de salvação e de vida eterna. E daí surge uma contradição, né? Como alguém que foi crucificado como o maior criminoso da história seja digno de nossa confiança e de uma fé que salva da condenação eterna? Como crer num dito delinquente que morreu de forma tão vergonhosa, infame, possa ser objeto de nossa adoração? Daí a gente entende aquela passagem de 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. A gente pode passar para o 7. Que a gente sabe que, para o povo judeu, a cruz era um símbolo de vergonha, de grande desonra e de infâmia. A gente vai ler Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 21, 22 e 23. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem num madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus.
Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. A pessoa crucificada era considerada maldita, né? Como a gente viu dentro da lei de Moisés. Portanto, perante Deus também. Um dos motivos era que o crucificado era exposto nu. E isso envergonhava o pacto que Deus havia feito com Abraão através da circuncisão. O meliante ali ficava exposto por horas, ridicularizado e cuspido por todos que passavam. E isso não agradava a Deus. E Jesus ele foi realmente crucificado nu. Aquele paninho que enrolavam nele, aquilo não existe. Né? É só para as telas de cinema, porque ele foi realmente exposto nu na cruz. Aí podemos passar para o 8. No início do texto, a gente viu que a cruz já estava na agenda de Deus. Né? E a cruz também sempre esteve estampada diante dos olhos de Jesus. E, apesar disso, ele marchou até ela de forma decidida e firme, como se estivesse indo para a sua coroação. Foi a expressão máxima do sacrifício, porque antes Jesus estava no céu com seu Pai, com toda a glória, que nem o pastor falou agora há pouco, né? Com toda a glória, sendo adorado pelos querubins e serafins. E então Jesus propositadamente e voluntariamente veio à terra como homem. Ele não se importou em ser considerado maldito e delinquente, mesmo sendo inocente, para que a bênção de Deus nos alcançasse. A sua morte é a maior expressão do amor de Deus por toda a humanidade. Se nós, em algum momento, pensamos que Deus não nos ama, que Ele não se importa conosco, o que vemos acima evidencia justamente o contrário. Mas Deus poderia ter feito um decreto, né? Ele poderia ter mandado colar em todos os postes de Jerusalém, por todo o país, assim, né? Escrito assim: decreto oficial do Rei do Universo. A partir de agora, todos estão perdoados e salvos. Mas a gente sabe que ele não escolheu fazer isso, né? Ele escolheu fazer o mais difícil, inclusive para ele mesmo, né? Mandar o seu filho. E a gente vê que Deus nos amou antes mesmo de nossa conversão, quando éramos ainda perversos pecadores. Mas Cristo deposita em nós os méritos da sua obra. Aí a gente vai ler Mateus. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E a gente vê que ele morreu, ele dá a sua vida em resgate por muitos. Né? Isso significa o quê? Que não foi por todos. Né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, desgraçadamente, o rechaça. Ele queria ter dado a vida, ele deu a vida, mas as pessoas não aceitaram. Aí podemos passar para o 8, aliás, para o 9. Aí vamos começar lendo João 3,16. Preciso ler João 3,16. É o mais conhecido de todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente reforça o que eu falei em cima, né? Ele dá a sua vida em resgate de muitos. Né? Ou seja, não foi por todos, porque as pessoas não aceitam. E aí a gente vê a segunda parte do versículo ali, né? Todo aquele que nele crê é que vai ter a vida eterna. Ou seja, a quem rechaça, infelizmente, não vai ter a vida eterna. E esse texto de João 3,16 é a maior expressão do amor de Deus, né? E aí a segunda parte dele passa uma mensagem bem nítida. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente pode passar para o 10. Agora a gente vai esclarecer um pouquinho a nossa situação, nós todos aqui como gentios. A gente vai ler Mateus 15. Mateus 15, 22 e 24 ou 22 e 24. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava:
Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nessa parte a gente vê a declaração que Jesus fez à mulher cananeia, né? Que ele veio, ele foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós, que não somos judeus, o que vai ser de nós, né? Aí em João 10 a gente vai ter a resposta. João 10, 14 a 16. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Então ele está buscando em outro aprisco, né? As ovelhas, que somos nós. Que nós não somos a casa de Israel, né? E ele declara ali que ele vai buscar, que ele buscou as outras ovelhas de outro aprisco. E lhe convém agregar a estas, que somos nós, os gentios. E aí no verso 16 a gente vê ali, não fala um rebanho e um pastor? O 16? Ou é na minha versão que aparece? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, nós vamos estar juntos com Israel, né? A igreja, os gentios, vamos ser só um rebanho e Jesus vai ser o pastor. Essa é a prova de que nós estaremos juntos com os judeus no fim dos tempos. Aí a gente pode passar para o 12. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a centralidade da cruz na vida do crente e como nós necessitamos compreender bem isso. Aí a gente vai ler Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 1, 3 a 5. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nesse texto a gente percebe como a cruz era central e teve impacto direto na vida de Paulo e está ligada a todos os elementos da vida do apóstolo. Ele já começa dizendo ali, né? Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o quê? É a compreensão plena da paz que emana da cruz e que está ao alcance de todos nós. E no verso 4 ele diz que a entrega foi voluntária, né? Daí surge mais uma questão, né, para a gente resolver. Se Deus determinou que Jesus ia morrer desde o princípio, já estava determinada a cruz, né, já estava na agenda de Deus, como é que a morte de Jesus pode ter sido voluntária, né? Aí Paulo, com muita tranquilidade, fala no verso 4, ele se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Se ele deu a si mesmo, significa que ninguém o levou à força, porque milhões de anjos o poderiam ter salvo dos soldados romanos, né? Ou seja, Deus Pai delega a missão e Jesus aceita. Por quê? Porque a sua morte tinha um objetivo, a solução para os nossos pecados, e também tinha um propósito, nos livrar desse mundo mau, nos resgatar. Estávamos numa prisão, cativos da morte. E essa libertação produz o quê? Graça e paz. Em Romanos, Paulo declara: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode nos acusar. A dívida foi paga na cruz do Calvário. Desde Adão estávamos sentados no banco dos réus. E Cristo vem e nos tira dali e senta no nosso lugar. Ele assume os nossos pecados sem nunca ter pecado. Aqui, antes de ler o texto, a gente pode ver que Jesus, naquele momento ali, ele era réu e advogado ao mesmo tempo, né? Ele foi réu porque ele sentou no nosso lugar. E, ao mesmo tempo, ele é advogado, conforme ele vai falar em Coríntios. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí podemos passar para o 13.
Ainda temos 1 de João 2:1, não é aí? Tá. Eu li Coríntios, agora vou ler 1 de João 2:1, que também trata do mesmo assunto. Ó, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso. Aí fala que ele era também nosso advogado. Aí no 13, a gente continua, né? Se essa libertação produz graça e paz, não temos por que andar aflitos, atormentados, em agonia. Porque Jesus já sofreu aflição por nós lá na cruz, sofreu agonia, sofreu o tormento de saber que seria morto de uma forma tão terrível. Diz lá no livro de Isaías que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O que significa isso? Que ele sofreu todo tipo de ferida. A única exceção foi a quebradura, né? Jesus não teve os ossos quebrados. Mas ele sofreu contusão, que foi produzido por uma pancada com um instrumento grosso e cego. Também sofreu a laceração, resultado dos açoites. Também a penetração causada pela coroa de espinhos na cabeça. Ele também sofreu a perfuração. As mãos e os pés dele foram traspassados por pregos. E também a incisão, corte profundo e cortante, causado pela lança no seu lado. Dentro da técnica da medicina, Jesus foi ferido em todos os sentidos. E mais, ele recebeu sobre si todas as nossas enfermidades, que é aquele versículo que eu pedi para vocês gravarem lá no início do texto, né? Ele recebeu sobre si todas as nossas enfermidades. No verso 4 de Isaías 53. Isaías 53. Verso 4. Eu tenho aqui como 11, mas vou ler o 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso. Eu não ia ler aí, eu tinha escrito aqui, mas tudo bem. O que a gente percebe aqui? Que câncer, AIDS, dor, qualquer tipo de dor nos quartos, assim, que a gente tem às vezes. Qualquer tipo de dor que a gente tenha ou tenha tido, todo tipo de doença, ele levou sobre ele, né? Isso significa o quê? Que ele pode nos curar de todas as nossas enfermidades. Por quê? Porque ele passou por tudo isso. Então, basta a gente pedir. Às vezes a gente tem os problemas, as dores, tudo, e a gente não pede com aquela eficiência, né, que deveríamos. Com a morte de Jesus, a dívida foi paga. E então Deus nos declara justos diante de Deus, né? O que a gente precisa fazer agora? É internalizar isso, mudar a nossa rota, que foi aquela aula que o Rubem deu aquele dia, né? Mudar a nossa rota em relação ao mundo. Dar andamento a essa sentença divina. Nós fomos declarados justos. A partir da morte de Jesus, mais poder nos foi dado para resistirmos ao pecado. Dizermos assim um não bem grande ao pecado, né? Só o sangue de Jesus pode quebrar o poder da iniquidade na nossa vida. Aquele pecado enraizado, aquela transgressão profunda, cai por terra. Basta irmos aos pés da cruz e nos arrependermos genuinamente e clamar a Deus em nome de Jesus. Temos que saber que se nós somos considerados justos ou justificados, foi porque Jesus obedeceu integralmente toda a lei. Aí vamos ler Isaías. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A gente vê que Jesus obedeceu de forma fiel a toda a lei, né? E ali ele está nos justificando, né? E por quê? Porque ele conseguiu sempre cumprir toda a lei, né? Por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável. E a gente nunca vai conseguir cumprir, né, toda a lei. Foi por Jesus, pelo cumprimento dele, né, de cumprir toda a lei, que a gente tem a possibilidade de sermos considerados justos, né? Então, o texto de Gálatas ali responde:
Aquele que cumprir a lei viverá. Quem cumpre a lei recebe de Deus vida. Foi por isso que a morte não teve poder e não tem poder sobre Jesus. A vida é dada a nós também, porque nós depositamos nele a nossa esperança. Tem até um livro bem interessante, de um teólogo inglês, que o título é aquele ali que aparece ali, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Né? E ele diz o seguinte no livro, eu não li, mas eu sei que é bem interessante. Ele diz lá no livro que Jesus entrou dentro da morte, sabotou a morte, arrancou o aguilhão da morte, a força da morte, o poder da morte, para ela nunca mais ressuscitar. E aí, se nós fomos declarados justos, significa que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Paulo vai falar isso lá em Romanos, mas não precisamos ler. Aí podemos passar para o 14. A gente sabe que a gente nunca vai conseguir ser perfeito como Jesus. Né? A gente tem que estar sempre em busca desse alvo, mas a gente nunca vai conseguir. E daí a gente se pergunta, como é que nós vamos entrar no céu se nós não somos perfeitos? Jesus resolveu isso também. Ele é perfeito e a sua obra na cruz é suficiente. Nós entraremos no céu revestidos dele como se fôssemos ele. Por isso que Paulo declara em Gálatas 2. Gálatas 2:20, a minha tradução está diferente daquela ali. Mas eu vou ler aqui para vocês compararem. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, nós entraremos no céu revestidos de Jesus como se fôssemos Jesus. Então Deus vai nos aceitar dessa forma. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é que faz a mediação agora. Através de Jesus, a bênção de Abraão chegou a todos os gentios. Chegou a todos os gentios. Recebemos a salvação por meio da graça. Daí a gente pode entender a graça de uma forma mais fácil. A gente pode imaginar assim, ó, é como se nós estivéssemos num lado do abismo e Deus do outro lado do abismo. Aí Cristo vem, coloca a cruz sobre o abismo, vai lá do outro lado, nos pega pela mão e nos ajuda a atravessar o abismo em direção a Deus. Ou seja, a gente não atravessa sozinho, porque o risco de cair no abismo seria muito grande. Então, Jesus vai, pega pela mão e nos atravessa. E Deus, do outro lado, coordena, comanda e orienta. E a gente não precisa fazer nada. É tudo de graça. Aí podemos passar para o 15, que já é a conclusão. Então, a gente pode compreender que o maior problema do ser humano sempre foi o pecado. Não são os demônios, as enfermidades, os terremotos, nada disso. Até mesmo anjos no céu foram tomados pela soberba, que é pecado, seduzidos pelo poder, que é pecado, pela ganância, pecado, e se rebelaram contra o Deus Altíssimo. Rebelião é pecado. Tudo isso, fruto do pecado. Isso tudo não é relatado em Gênesis, né? Essa rebelião dos anjos lá contra Deus, não é relatado em Gênesis. Mas os profetas nos contam o que aconteceu lá atrás, no início de tudo. A gente pode ler Isaías. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é rebelião contra Deus, né? O profeta Ezequiel também vai falar, a gente não precisa ler, mas tem no... Ezequiel? Tá. Ah, tá, eu botei ali Ezequiel. Depois vocês podem ler. O livro de Pedro também comenta sobre isso. O Judas também, não é o Judas Iscariotes, tá? O Judas também vai falar sobre essa rebelião contra Deus no céu.
E o melhor de tudo isso é que só o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus tem direito ao perdão conquistado pela cruz de Cristo no Calvário. Os anjos não têm direito ao perdão de Deus. Por quê? Porque eles estavam muito próximos de Deus, né? Estavam lá adorando a Deus, que nem o pastor falou agora há pouco, né? Junto com Jesus, lá adorando a Deus. Eles viam Deus, viam Jesus desde o princípio e se deixaram dominar pelo mal. Essa questão dos anjos não terem perdão, o Flávio também falou aqui na aula dele, né? Que os anjos, eles não têm direito ao perdão. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio para vir atrás desses anjos caídos, né? E tentar fazer com que eles se arrependessem, nada disso. Os anjos não têm esse direito, só nós temos. Daí, a gente pode ter a certeza, né, que no fim dos tempos, no juízo final, quando todos os anjos rebeldes e toda a humanidade que desprezou a Deus cairão de joelhos e terão que adorar a Jesus. Então Jesus perguntará em alta voz: quem sou eu? E eles dirão: Jesus, tu és o Senhor. Terão que declarar isto. Gostem ou não, rangendo os dentes de fúria, terão que se humilhar. E nesse momento Jesus dirá aquela antiga profecia, né, na qual Lucas 20 comenta. Lucas faz esse comentário. Lucas 20, 41 a 43. Mas Jesus lhes perguntou: como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Cumpriu-se a Escritura, Jesus dirá, né, nesse dia aí. Todos os meus inimigos estão debaixo dos meus pés. O Salmo 110 também fala sobre isso. E aí, o que acontece? Jesus vai dizer em alta voz, né, agora que já confessaram que eu sou o Senhor, apartem-se de mim, malditos. E todos eles irão direto para o lago do fogo. Porém, todos aqueles seres humanos que confessarem a Jesus como seu Senhor e Salvador serão julgados, sim, né? Todos nós, toda a humanidade será julgada, mas para a salvação e para a vida eterna com Cristo Jesus. Amém. Amém. Isso, gente. Espero que tenham gostado. Questões, perguntas, observações? Podem ficar à vontade para se manifestar. Giza. A palavra Lúcifer, ela nem está correta quando a gente atribui ela a Satanás, né? Porque a palavra é Luciferus ali do grego, do latim. E é a palavra latina, então nem no grego tem. Quando foi traduzido para o latim, a palavra estrela da manhã, ali, a expressão estrela da manhã foi traduzida por Luciferus, que é justamente isso, né? Mas é uma expressão que é atribuída tanto a Jesus, como estrela da manhã, quanto a Satanás. Olha só que interessante. Porque se trata de um cargo. Sabe quem que era chamado estrela da manhã, fora da Bíblia? O faraó. O faraó era chamado estrela da manhã. Então ele era um cargo muito, nos antigos, quando falavam um cargo de governo, por exemplo, esse aqui é o juiz, né? A gente fala, esse aqui não é um advogado qualquer, esse aqui é um juiz, é um cargo. Eles chegavam para os faraós ou para os reis e falavam, esse aqui é a poderosa estrela da manhã, é o governador. Então, quando fala que Jesus é a estrela da manhã, está dando a ele um atributo de governo como se fosse um faraó, né? O rei é um atributo de rei. Só que, quando fala ali de Satanás, ó tu, estrela da manhã, né? Diz o texto lá em Ezequiel, né? As pessoas atribuem a Satanás, mas há dúvidas quanto a essa interpretação. Porque o texto lá de Ezequiel 38, se não me falha a memória, que é o texto que o pessoal confunde, ali está sendo falado para o rei Ciro. É uma profecia sobre o rei Ciro, se não me engano, né?
profetiza contra o rei de Ciro assim. Aí é feita uma profecia. Ele na profecia diz, ó tu rei, não sei o quê, ó tu estrela da manhã que andava. É uma profecia para ele que alguns atribuem a Satanás. Eu não atribuo, por exemplo. Eu acho que esse texto não é para Satanás. Eu acho que esse texto é para o rei. E essa estrela da manhã é atribuída justamente ao rei. Agora, o rei de todos os reis, a estrela da manhã suprema é Jesus Cristo. Então eu não chamaria Satanás de estrela da manhã, porque ele não é rei. Ele é um príncipe de trevas, mas não é rei, não governa sobre ninguém, somente sobre aqueles que ele escraviza, que se colocam abaixo dele. E esse título de estrela da manhã é dado para reis antigos, faraós antigos, e é dado para Cristo porque ele é o supremo rei. Capite? Mais perguntas, observações? Nada? O que eu achei de interessante aí, que a Suzy já tinha me falado antes, mas que eu achei muito interessante, é a questão da dualidade do senhorio. A dualidade do senhorio. O senhorio espiritual e o senhorio terreno, digamos assim. Da questão do povo de Israel e nossa também, porque nós somos sequência do povo de Israel, nós fomos incorporados ao povo de Israel. E é interessante quando nós observamos isso, porque na Federação de Homens nós tivemos um questionamento sobre isso. E o questionamento foi o seguinte, eu até vou deixar para vocês ficarem pensando. Diante de uma situação, qual é a nossa decisão se baseia em que, quando nós temos que decidir alguma coisa? Qual é a última instância da nossa decisão? Ou a primeira, se quiserem assim colocar. É a Bíblia ou é o poder civil que nós temos, civil, etc., militar? E aí nós colocamos isso na Federação de Homens, porque nós temos leis civis, mas nós temos a Bíblia, e muitas vezes essas leis, as leis civis colidem com a Bíblia. O que nós seguimos primeiro? E aí o pessoal, todo mundo ficou em dúvida, ficou meio a meio lá, ficou meio dividido. Mas eu tenho como sendo o poder espiritual mais forte. O poder espiritual é o primeiro, ele está acima do outro, porque ele é que sustenta o outro de alguma maneira. O poder espiritual é permanente, o poder terreno, ele muda, pode mudar de uma hora para outra. Daqui a pouco ele é derrubado, os seres humanos estão assim, agora não estão aí fazendo guerra e um querendo ocupar o espaço dos outros. Daqui a pouco a China invade Taiwan lá e aí vai desaparecer o poder terreno daquela ilha lá. Então o poder espiritual está acima do poder terreno. E o povo de Israel naquela época estava nessa dualidade, queriam confundir, mas esse Jesus aí não é o nosso Deus, não é o nosso rei, o rei é lá, é o César. Eles tentaram, para mim foi quiseram passar uma conversa lá. E por outro lado, o Pilatos, ao lavar as mãos, ele estava reconhecendo o senhorio espiritual de Jesus. Que interessante, porque houve uma inversão dos senhorios. Aqueles que deviam reconhecer Jesus estavam reconhecendo César. E aquele que devia reconhecer César, porque estava submetido, estava reconhecendo Jesus, quando lavou a mão na hora da crucificação. Exatamente. Então isso a gente tem que pensar na nossa vida. O senhorio primeiro e absoluto é Deus, através de Jesus. Os demais vêm por sequela disso, consequência. Então esse assunto é bem bom da gente pensar. Morre como rei. Eles zombam dele, é uma zombaria, mas esse é o trono dele, a cruz. Exato. A cruz era o trono dele. Exato. Ele estava sendo entronizado ali, E aí, depois ele é entronizado no céu, Sentado à direita de Deus Pai. Mas ali, o ápice da missão dele, ele seria entronizado como um rei que está recebendo toda a culpa do seu povo. Então, em vez de estar com versos reais, ele está nu. Ao invés de estar com coroa dos espinhos. Ele é entronizado dessa forma ali. É impressionante, a importância da cruz nesse sentido, do significado dela, porque a cruz era horrível, era algo assim que era a pior coisa que podia. Então a lógica de Jesus, a matemática de Jesus é completamente diferente. Amém por isso. Mais alguma questão? Semana que vem a gente vai ter, aí vai ser comigo, viu? E aí vai ser um tema bem prático assim e bem do nosso dia a dia, que é a questão do arrependimento, do perdão e da paz. 3 conceitos aqui que estão intrinsecamente ligados, e a gente vai ver
para ver os três. Que aí já é um tema mais, parece mais prático, mais do dia a dia. Mas também é bom olhar um pouquinho sobre o viés conceitual. Obrigado. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite no culto. Vamos receber a bênção? Vamos ficar em pé? Vamos orar, Deus abençoar nossa semana, nosso almoço agora. São 11h04, daqui a pouquinho vai fritar cebola, né? Vai vir o almoço. Deus nos abençoe nessa manhã, nessa semana. Jesus, te agradecemos mais uma vez por essa manhã, em tua presença, em tua casa, por tudo que nós aprendemos, tudo que foi trabalhado em nosso coração. Guarda, Senhor, em nossa mente os estudos da palavra, guarda em nossa mente, Pai, a tua palavra ministrada e também as memórias, Pai, de gastar tempo louvando o teu santo nome. Obrigado pela Santa Ceia nessa manhã, por sairmos em comunhão contigo, com os nossos irmãos. Agora peço que o Senhor guarde a gente e nos leve para casa em segurança, bem sequinhos, protegidos, guardados por Ti. Possamos ter um bom almoço e uma semana nova que se inicie em Tua presença. Pai, pedimos isso em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, a bênção de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tenha um bom dia.